De tantos vilões possíveis para a saúde mental em 2022, eu selecionei um e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Quer descobrir? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre um vilão da saúde mental de 2022. De tantas possibilidades, eu listei uma que se destacou bastante para mim, principalmente nos atendimentos. Então, os casos em que as pessoas realmente estavam enfrentando muitos problemas relacionados a isso. Então, se você quer descobrir, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Então, quem você acha que foi o vilão de 2022 que eu selecionei nesse vídeo? Eu vou logo direto ao ponto e eu preciso te dizer que o vilão, ou melhor, a vilã se chama ansiedade. Pois é, por que eu destaquei a ansiedade como a grande vilã de 2022? Bom, a ansiedade, ela não é um transtorno por si só, né? A ansiedade é algo natural que todo mundo tem, mas quando ela está elevada, ela pode sim se tornar um transtorno e juntamente dela surgem outras possibilidades de transtornos. E a gente sabe que o Brasil continua no ranking de país mais ansioso e eu percebi essa demanda chegar no consultório. E eu vou te falar aqui quais foram os assuntos ou contextos em que eu percebi a ansiedade se manifestando. Então, você vai observar se você identifica que também viveu esses contextos que eu vou citar e se a sua ansiedade também ficava elevada através dessas experiências. Mas antes disso, eu preciso te lembrar que a ansiedade, enquanto transtorno, ela pode gerar uma série de sintomas que prejudicam a rotina, o dia a dia da pessoa, além de possibilitar crises com sinais físicos que são muito desagradáveis. Então a pessoa ela pode ter tremores, o coração disparado, a respiração fica descontrolada, ficando mais curta e rápida. Algumas pessoas também têm crises de choros no momento da crise de ansiedade. Enfim, são muitas possibilidades e incômodos que podem surgir a partir da ansiedade. Em casos mais graves, a pessoa fica realmente prejudicada de executar as suas tarefas do dia a dia, compromissos profissionais, compromissos na faculdade, nos estudos, porque a ansiedade realmente paralisou a vida dela e ela não consegue mais produzir nem corresponder às demandas como ela gostaria. E quando isso acontece, é um super sinal de alerta e é preciso tratar de forma adequada. É necessário iniciar um processo em psicoterapia para aprender técnicas e formas de controlar a ansiedade, além de construir um estilo de vida que seja ansiolítico, ou seja, você precisa ter uma atividade física, uma boa alimentação, um estilo de vida que seja terapêutico. Além disso, alguns casos também precisa iniciar com uma medicação. Então, é necessário também buscar o médico psiquiatra para esses casos, avaliar se é necessário entrar com uma medicação para estabilizar, reduzir esse quadro de ansiedade até para que a pessoa consiga desenvolver as suas atividades do cotidiano, inclusive corresponder bem à psicoterapia. Dito isso, eu vou falar agora quais contextos eu percebi a ansiedade se manifestar na maioria dos casos que eu atendi ao longo de 2022. E eu vou citar 3 contextos diferentes. E o primeiro é a ansiedade relacionada ao trabalho ou vida profissional. Desde o contexto de desemprego, em que a pessoa não está executando a sua atividade profissional e por isso fica com muita ansiedade, uma série de preocupações, até a pessoa que está no mercado de trabalho, só que a sua relação no meio profissional está muito prejudicada. Às vezes, o próprio trabalho é um ambiente muito estressor, ou o relacionamento com as pessoas do trabalho não vai muito bem, é um ambiente muito hostil, então isso dispara a ansiedade daquela pessoa e abre até a possibilidade dela desenvolver um quadro clínico patológico em relação à ansiedade, e a gente sabe que a ansiedade, enquanto transtorno, ela abre a possibilidade para outras condições, até mesmo a depressão. O segundo contexto que eu percebi a manifestação da ansiedade foi o de relacionamentos pessoais, e abrindo aqui um destaque
destaque para a dependência emocional. Então, pessoas que dependem emocionalmente de outras, eu percebi um aumento da ansiedade nessas pessoas. É claro que a gente não vai aqui afirmar uma relação específica de causa e efeito, tá? Afirmando que toda pessoa dependente emocional vai ter uma ansiedade elevada, não é isso, mas eu percebi que existe ali uma relação possível desses dois contextos, principalmente diante do medo de perder a pessoa que ela é dependente emocional. Nessa relação de dependência, quando existe ali algum sinal de ameaça àquele vínculo, a ansiedade é disparada e pode trazer uma série de prejuízos e muitas das vezes a pessoa não sabe lidar muito bem e o quadro tende a piorar se ela não aprender a lidar. E o terceiro contexto que eu selecionei é a ansiedade na execução de uma tarefa específica, ou seja, a pessoa surge com um relato de ansiedade quando ela vai dirigir ou quando ela é exposta à situação de falar em público, por exemplo. Então, a ansiedade no contexto de uma tarefa específica foi algo que apareceu muito. E é claro que existem muitas possibilidades da ansiedade se manifestar, depende da sua experiência, por isso que a gente deve destacar a subjetividade, porque aquilo que é um estímulo de ansiedade para mim pode ser diferente para você. Então é importante que você se conheça e observe em quais situações, quando eu estou exposto, aumenta o meu nível de ansiedade. Então você deve se fazer essa pergunta para se conhecer mais e perceber o que está gerando a sua ansiedade. E fazer essa reflexão te ajuda a sair do automático. Uma pessoa muito ansiosa, ela tende a cair num piloto automático, em uma aceleração, e quando ela vê, todas as áreas da vida dela se tornam um estímulo ansioso. Ela tá sempre correndo, tá sempre muito agitada, não consegue desacelerar. Então é super importante que você aprenda a lidar com a ansiedade, reduza a ansiedade para que ela não seja um transtorno na sua vida. E para te ajudar nisso, eu vou te falar aqui 2 passos importantes para lidar com a ansiedade. O primeiro passo é você dar uma resposta orgânica para a ansiedade. Como assim? Você precisa iniciar a atividade física, porque a atividade física hoje é remédio para a ansiedade. Eu mesmo já tive pacientes que iniciaram com o medicamento e depois o psiquiatra deu alta para aquela pessoa na condição dela manter uma vida de atividade física. Claro que existem casos em que isso não é possível, mas nós estamos falando aqui que realmente já tem artigos que comprovam a relação da atividade física com a redução do nível de ansiedade. Então, isso é uma resposta orgânica que você vai liberar para o seu organismo, oferecendo uma bioquímica favorável através do movimento que o seu corpo faz. E isso vai ter um efeito ansiolítico para você. O segundo passo é um aspecto mais psicológico, que é: altere ou modifique a interpretação que você faz de um evento. A ansiedade, ela pode ter a origem na interpretação que você dá daquela situação. Então, de alguma forma, a sua mente interpretou aquele contexto como uma ameaça, como um perigo, como um cenário trágico, e diante disso ela dispara os sinais de alerta. Então, se você modifica a interpretação do evento, você anula o gatilho da ansiedade. Por exemplo, imagine que você tenha pensamentos de tragédia e isso aumente a sua ansiedade. O que você precisa fazer? Trazer razão para esses pensamentos, né? Se questionar e perceber que essas tragédias, elas não aconteceram e você precisa racionalizar para reduzir aquele medo e a sua mente não interpretar mais esses pensamentos como se fossem realidades. Então, é preciso desenvolver uma forma de mudar a interpretação que você faz dos eventos para reduzir a ansiedade. Geralmente, quando uma pessoa vivencia um problema e ela fica muito ansiosa, a chance é grande da interpretação dela acabar aumentando muito mais o problema do que ele é. Por isso que um olhar racional e proporcional vai te ajudar muito a reduzir a ansiedade.
O problema pode até existir, mas observe se você não está aumentando aquele problema, a gravidade desse problema, porque isso sem dúvida vai disparar a sua ansiedade e consequentemente trazer um grande mal-estar. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que em 2023 a ansiedade não seja uma vilã para você e você finalmente aprenda a lidar. Eu quero desejar um ótimo ano novo para você, que seja um 2023 repleto de realizações, que você desfrute de uma autoestima fortalecida, de um emocional saudável. Eu quero te lembrar também de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.